Vamos abrir as escrituras lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11. A gente ser o mais breve possível. Eu tenho 20 minutos. Princípios de novo, né? Já falamos de princípios no mês passado. Princípios de novo, por quê, né? Por que a gente tem que voltar nos princípios, não é verdade? O que são os princípios? Os princípios são aqueles pontos principais sobre os quais a gente baseia a nossa vida, a gente organiza a nossa vida. São pontos de partida, são questões que a gente não abre mão, né? São limites em nós mesmos. Princípios é alguma coisa que a gente precisa rever o tempo todo. E no que diz respeito às Escrituras, aos princípios de Deus, foi Deus que os definiu, Deus que os estabeleceu, e a gente se submete a eles. Amém? E hoje a gente vai falar rapidinho sobre o princípio da unidade. É interessante que havia uma bagunça nesse texto que a gente vai ler aqui, havia uma bagunça na realidade aqui numa reunião específica e importantíssima da igreja de Corinto. A primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Eu quero sugerir que a gente leia a partir do 17. Vamos ler aqui. Entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Misericórdia, que frase complicada de ouvir, né? As reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Ele diz: em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto eu creio, pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais entre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor. Cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Versículo 26. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Paulo está escrevendo para uma igreja e tratando de uma situação que chegou ao conhecimento dele, e ele está apagando incêndio. Havia um problema sério de contenda, de divisão, em muitos aspectos, e nesse sentido, no momento em que eles estavam participando da ceia do Senhor, eles estavam perdendo de vista questões básicas e fundamentais. Ora, o que é a ceia do Senhor? Senão um jeito da gente lembrar de princípios fundamentais da nossa fé. A ceia é chamada de memorial. E quando os crentes estão juntos, participando da ceia, do que eles estão lembrando? De onde tudo começou. Aquele pão representa a carne do Senhor, aquele vinho, aquela bebida representa o seu sangue. Então eles estão lembrando do ponto de partida, eles estão lembrando da essência, da base fundamental da fé. Tudo precisa girar em torno de Cristo, do seu chamado, do seu propósito, daquilo que Ele fez, daquilo que Ele falou, ensinou, daquilo que Ele deu a nós como legado, como herança. Esse é o ponto de partida. Então, nesse momento em que eles estão lembrando de onde tudo começou, lembrando como a história deles se iniciou, lembrando qual foi o ponto de partida, eles estão perdidos, equivocados, provando
lembrando de coisa nenhuma, provando que eles extraíram da ceia do Senhor o seu significado fundamental, básico. Eles estão perdidos. Olha só, no versículo 20 diz assim: quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor. Por quê? Porque cada um come sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Era para ser a ceia do Senhor, mas cada um está comendo a própria ceia. Perdemos de vista a essência do que representa essa reunião, esse encontro. Por isso, o Paulo vai falar que as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Então, o elemento mais fundamental, mais essencial para que haja unidade, esse é o ponto de partida para cada um de nós, isso precisa ficar claro na gente. O ponto fundamental, o elemento mais fundamental, mais essencial para produzir unidade é identidade. Se eu não sei o que Cristo fez comigo, se eu não sei aonde Cristo me inseriu, o que significa fazer parte desse corpo, eu nunca estarei pronto para viver essa unidade em Cristo Jesus, que devo viver com você como igreja. Eu preciso saber quem eu sou. Cristo precisa ser uma realidade. Eu preciso compreender com clareza o que significa participar do seu corpo, do seu sangue. Quem é Jesus para mim? Qual é o efeito do meu encontro com Ele? O que isso mudou a minha vida? Se isso for uma realidade para mim, eu não vou ser mais para mim mesmo, mas vou entender o que significa sentar à mesa com você. Eu vou entender o que significa partilhar a minha vida com você. Eu vou entender que Deus separou você para fazer parte de mim. Estamos conectados e unidos em Cristo Jesus pelo Espírito que Ele nos deu. Amém? O texto de Efésios 4, aliás, é um texto recorrente. Eu muitas vezes trabalho em cima desse texto porque ele é fundamental. Inclusive, na outra palavra que eu dei no primeiro domingo do mês passado, eu falei, esse texto também foi trabalhado aqui, e ele é essencial porque ele está falando de identidade. Efésios capítulo 4, versículo 11, vai dizer que ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Versículo 16: dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. E a gente está falando aqui no primeiro domingo de fevereiro exatamente sobre isso. Cada um de nós tem uma função específica para exercer. Se essa função não for exercida, o corpo não se movimenta como deve se movimentar. Existe uma deficiência, uma debilidade. O corpo está vagaroso, limitado, impedido de fluir e de se mover como deveria, porque os seus membros estão preguiçosos. E esse é o grande desafio para nós. Mas entender que nós somos membros, partes desse corpo, é entender que eu preciso cumprir a minha parte para facilitar também a vida do meu irmão. O texto que o versículo 16 vai falar que esse corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas. Está falando de quê? De uma comunhão, um relacionamento que é baseado em afinidade.
É muito fácil a gente ter pessoas num ambiente coletivo, pessoas com quem a gente não bate muito, né? Não é? A gente só não pode falar aqui aquilo que falam lá fora, né? Meu santo não bate com ele, porque o nosso santo é o mesmo, não é verdade? Então a gente tem aquelas crises, pessoas que têm características específicas que já nos trazem problemas, já podem se tornar em si uma complicação, dificultar a proximidade, dificultar o relacionamento, não é verdade? E a gente se fecha. E nesse processo a gente vai se reunindo a partir de afinidade. E aí eu vou estar envolvido com a galera que fala melhor a minha linguagem, né? Que entende o meu jeito, que curte as mesmas coisas, e aí a gente vai se reunindo por afinidade. Tem caso de pessoas que ficaram pulando de célula em célula até encontrar um grupo de afinidade. Por quê? Porque estão vencidos por essa perspectiva de viver só no contexto daquilo que lhe agrada, daquilo que não lhe gera problemas. Mas esse texto de Efésios está falando de intencionalidade. Esse texto de Efésios está falando da minha identidade em Cristo. Eu não estou conectado a você só porque você é legal e bonzinho. Eu estou conectado a você porque eu tenho um compromisso diante de Deus de edificar a sua vida, de ser uma bênção para você, o aceitando assim como você é, e sendo um instrumento de Deus para ajudar a que seja construído em você o caráter de Cristo a cada dia, ainda que incomode. Vocês mães que estão aqui, por mais que tenham amado estar grávida, tenham sonhado tenham vivido como aquela realidade como um sonho, que maravilha, né? Sentindo uma vida dentro de você. Mas olha, eu tive uma mulher grávida por 3 vezes na minha casa, né, meu amor? E eu sei que chega uma hora que aquele negócio incomoda. É uma alegria, né? É uma alegria estar grávida, mas vai dizer para mim que lá nos últimos meses não foi ruim de dormir? Não foi, não? Foi a cara da Salvador. Já era grande lá dentro, né? Incomodava, mas você não abriu mão, né? Incomodou, mas você foi até o final, né? E aí, quando você pensou, nasceu, acabou o incômodo, bobinha. Nenhuma das dificuldades, por pior que tenham sido, diminuiu ou minou o amor que você tinha por aquela criatura que te sugava tanto. Esse é o princípio da unidade. Esse é o princípio da unidade. Nós precisamos uns dos outros. Nós não abrimos mão uns dos outros. Uma vez eu dei um exemplo meio esquisito para falar sobre perdão, né? E para falar sobre perdão, numa reunião de casais, eu usei o exemplo das minhas calças jeans. Gordinho fica assado, né? Vocês sabem disso? Todo gordinho fica assado. E aí, tanto que roça, rasga, a calça rasga, né? Aí minha mãe ia lá e fazia o cerzido. Por que ela fazia o cerzido para mim? Porque a calça rasgou, mas eu não jogo fora. Eu conserto e continuo usando. Eu não abro mão. Da mesma forma, nós temos nossos relacionamentos. Às vezes, alguma coisa rasga, mas eu não jogo fora. Aquilo tem um valor para mim. Então, eu conserto e continuo usando. Quando os nossos relacionamentos estão com problema, a gente não joga fora. A gente restaura.
E olha, eu vou dizer para você que muitas vezes, quando restaura, esse relacionamento fica mais forte. Amém, queridos? Porque a gente não abre mão de pessoas. Porque eu não estou ligado a você por afinidade. Eu estou ligado a você porque eu sou um com você em Cristo Jesus. E Jesus fez essa oração: Senhor, que eles sejam um, assim como eu sou um contigo, Pai. Quando você encontrar dificuldades para viver unidade, a gente vai ler aqui agora, para a gente terminar, o conselho de Paulo, que mostra como a gente consegue viver esse nível de unidade, em que eu abro mão dos meus problemas pessoais, com quem quer que seja, para intencionalmente nutrir relacionamentos fortes com os meus irmãos. Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 2, e prepare-se para receber uma pancada. O apóstolo Paulo está dizendo assim: se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, tem um pontinho de motivação em você, esse propósito de seguir a Cristo? Ou alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito? A gente já desfruta de algum pouco, de algum nível de comunhão no Espírito? Paulo está falando. Alguma profunda afeição por paixão? Completem a minha alegria, tendo o quê? O mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Olha só, quando alguém nos incomoda na célula, quando alguém pode, de alguma forma, por um temperamento, por uma característica pessoal, se tornar uma pedra no nosso sapato, a gente não foge dessa pessoa. A gente não joga ela fora. A gente não torce para ela mudar de célula. A gente não torce para ela arrumar um outro grupo. O Senhor te abençoe, a mim nunca desampare, né? Não, aqui está falando que a gente precisa considerá-las superiores a nós mesmos e buscar em Deus um caminho para construir essa conexão e esse elo. E esse caminho para construir não é simples, não é fácil, porque Paulo vai dizer no versículo 5: seja a atitude de vocês. Se vocês têm um pouco de comunhão, alguma coisa que conecta vocês, é muito bom. Aumentem a minha alegria e aprofundem mais isso. Eu vou dizer para vocês como vocês vão conseguir aprofundar o relacionamento de vocês. E Paulo vai dizer: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. O Rei dos Reis, o Senhor do Universo, que poderia se postar como Deus e humilhar todos os mortais, ele fez o quê? Ele se esvaziou. E nós que somos poeira cósmica, nos enchemos e dizemos: esse fulano eu não aturo. Um ciclano eu não bato, não tem jeito. Vou para outro lugar. A gente não tem esse direito. Esse coração não é um coração que agrada ao Senhor. Ele fez o quê? Se esvaziou e se tornou servo, tornando-se semelhante aos homens. Você seria capaz de se inclinar àquela pessoa, chegar na realidade dela e construir com ela um caminho para que esse relacionamento seja fortalecido e nutrido com o Senhor? E ele vai dizendo mais: e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Eu não tenho mais tempo, mas eu quero orar por vocês, para que orar por nossa igreja,
para que esse princípio, para que caia a ficha, para que venha entendimento. Eu quero orar como Paulo orou, que Deus nos dê espírito de revelação e sabedoria, olhos iluminados para compreendermos em que realidade nós somos colocados, sobre que bases nós estamos fundamentados no Senhor. Que os nossos olhos se abram para entender que nós somos mais do que pessoas que gostam de estar juntos. Nós somos representantes do reino de Deus. A maneira como nós nos comportamos, a maneira como nos movemos, a maneira como agimos, vai refletir quem Deus é. Por isso Jesus falou que eles sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Isso é compromisso e responsabilidade. Então, eu falo como Paulo, quando eu era menino, eu pensava como menino, eu agia como menino, mas quando eu passei a ser homem, abandonei as coisas de menino. Então, estamos numa igreja em fase de amadurecimento, estamos abandonando as coisas de menino. Essa problemática, dificuldade, com aquele eu não vou, ali eu não toco, ali eu não entro, porque aquele fulano, a gente joga isso fora. Porque eu sei quem eu sou em Cristo Jesus e que compromissos eu tenho com a tua vida, para te fazer crescer. Eu quero fazer você crescer. Eu quero fazer você amadurecer. Você pode falar assim para o teu irmão: eu quero ser instrumento para o teu crescimento. Fala para o seu irmão. Pastora. Gente, hoje uma palavra dessa tem que orar mesmo. Louvar a Deus porque Ele teve um dia misericórdia de nós, nos alcançou pelo seu amor. Nós precisamos aprender com Ele a sermos mansos e humildes de coração e entendermos quem nós somos.